Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Já estamos de volta. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos o prazer de conversar com o pastor Marcos Monteiro, pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Pastor Marcos, que alegria recebê-lo novamente aqui no Sintonia. Pastor Marcos, o tema de hoje é: de quem é a culpa? A resposta é bem difícil, dependendo da situação e para quem se faça esta pergunta. Verdade. Então, o que é que nós temos para hoje com relação a este tema, pastor Marcos? Bem, nós temos para hoje a questão que muitas pessoas estão se perguntando aí por que todo esse sofrimento que a humanidade tem passado, de quem é o culpado de tudo isso, né? E muitas vezes essa pergunta, ela vem não apenas quando se passa por um problema nessa dimensão, com tantas pessoas sofrendo ao mesmo tempo, um problema mundial, mas muitas vezes na nossa vida pessoal, diante dos problemas individuais, os problemas de nossa família, os problemas que nos afetam assim bem diretamente, esta pergunta, ela muitas vezes aparece, ela frequentemente aparece, né? Há um problema em casa, há um problema na empresa, há um problema na sociedade, e logo as pessoas procuram tentam identificar quem é o culpado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E tem algum texto base que o senhor reservou para a gente a respeito desse assunto? Sim, um dos textos que eu gosto muito de refletir sobre ele, porque de alguma forma ele trata dessa questão da responsabilidade, a culpa e o sofrimento, é o texto de João, capítulo 9. No Evangelho segundo João, capítulo 9, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturando terra com saliva, e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então nós temos aqui nesse texto, pastor Zé Maria, logo no começo, um questionamento que os discípulos vão fazer. Quem é o culpado por esse homem estar cego? E ele era um cego de nascença. Ou seja, aquele homem nunca tinha visto a luz do dia. A luz do dia. E havia uma crença naqueles dias de que se uma pessoa tinha qualquer deficiência física, qualquer que fosse, aquilo era um castigo de Deus, por alguma coisa que ele tinha feito, ou quando era, no caso de uma criança que nascia já com essa deficiência, geralmente se cria que os pais é que tinham uma responsabilidade maior. O que se acreditava na herança, maldição hereditária. Sim, sim, era um tipo de compreensão nessa direção, né? E, na verdade, esse tipo de pensamento, num certo sentido, ele permanece até hoje, né? Sim. As pessoas que acreditam, por exemplo, na doutrina da reencarnação, acreditam que uma pessoa nasce com um problema ou tem um problema sério porque está pagando um pecado, um erro ou alguma coisa que fez de forma completamente errada numa vida anterior. Mas a Bíblia não dá margem para esse tipo de interpretação. O que nós encontramos aqui nesse texto é muito interessante, o que Jesus vai fazer por ele e a resposta que Jesus dá para os discípulos naquele momento, né? A pergunta que os discípulos fazem, como eu mencionei agora há pouco, é uma pergunta recorrente. Quando passamos por um problema muito difícil, como eu disse, seja um problema pessoal ou uma situação comunitária,
as pessoas perguntam quem é o culpado disso. De fato, existem muitas coisas ruins que nos acontecem que são fruto dos nossos próprios erros, dos nossos pecados. Isso não podemos negar. A Bíblia mesmo fala sobre isso, que aquilo que a gente planta, numa grande medida a gente vai colher. Lei da semeadura. A lei da semeadura. Então essa lei, ela de fato existe, mas não é uma lei absoluta no sentido de se aplicar a todas as pessoas e aplicar sempre, né? Basta a gente voltar lá no Antigo Testamento, na vida de Jó, que era um homem temente a Deus, que se empenhava em fazer o que era correto, que cuidava da vida da sua família de forma dedicada, um homem íntegro, mas ele passou por problemas muito difíceis, por sofrimentos muito grandes. E essa questão é importante porque, geralmente, quando sofremos, uma das primeiras perguntas que surgem é: por que eu estou passando isso? Né? E junto com essa pergunta vem a segunda: quem é o culpado por esse sofrimento? Quando existe um acidente, quando existe uma catástrofe, muitas vezes se busca um culpado. Vamos abrir uma CPI, vamos abrir uma sindicância, temos que responsabilizar quem foi culpado por essa tragédia. E, de fato, por trás de muitas tragédias existe um erro humano, uma negligência, ou até mesmo um fator mais sério que envolve um pecado, o pecado da cobiça e tantas outras coisas. Mas nós não podemos negar que existem muitas situações no mundo e na nossa vida pessoal em que, se a gente for tentar achar um culpado realmente, a gente não vai conseguir encontrar. No direito penal, tem um instituto que diz que a pena não passa da pessoa do agente, né? Nós vemos que os erros que nós cometemos, eles necessariamente repercutem nos nossos circunstantes, né? Sim. Na nossa família, nos nossos amigos e tudo mais. Mas, neste caso aqui, do texto que o senhor trouxe, de João 9, eles estão querendo indagar quem é o culpado, não por algum erro que tenha repercutido, mas pelo castigo sofrido, ou seja, pela pena, entre aspas, né, daquela criança ter nascido cega. Não é isso? Na verdade, assim, qualquer que fosse o mal que a pessoa tivesse, na concepção deles naquele tempo, tinha que ter um culpado, né? Havia uma razão ali para aquilo, no sentido de por que aquela pessoa tinha aquele defeito, aquele problema, né? Aquela limitação. Então, ninguém ficava cego por um acaso. Na verdade, existem situações pessoais, né, de limitação, de doença, de enfermidade, que a pessoa nasceu com aquilo, tem aquela herança. Em última instância, na verdade, em todos esses casos, nós podemos atribuir a nossa condição humana, né? Com a nossa condição humana. Aí é que entra, então, a questão que é mais profunda, vai lá para trás, né? Nós não vivemos num ambiente ideal. Nós não vivemos naquele ambiente que Deus originalmente criou. Lá no começo de tudo, o pecado entrou no mundo pela desobediência do primeiro casal. Então, quando nós pensamos nesse contexto, nós já vivemos num mundo contaminado pelo pecado, nós já vivemos num mundo em que muitas coisas acontecem que estão tudo vinculadas àquela causa original lá. A própria natureza não funciona como Deus planejou. Inclusive, lá atrás já andaram buscando quem era o culpado, né? Sim. A Eva falou que era a serpente. Sim, Adão sim. disse que o culpado era Deus que deu aquela mulher para ele. Né? Esse é o grande problema quando a gente fica, às vezes, tentando achar o culpado, né? Que cada um que pode ter alguma responsabilidade, eventualmente, quer passar a culpa para outro, quer transferir a responsabilidade para outro. Isso é da natureza humana, não é verdade? Isso é um problema. Mas o que eu quero destacar aqui é que existem situações na nossa vida em que a gente fica tentando achar quem é o culpado, porque parece que se a gente achar o culpado, vai resolver o problema. E não resolve, né? Identificar quem eventualmente é o culpado não muda em nada a realidade, né? Existem, claro, situações em que você identificar o culpado, você vai poder prevenir uma situação futura, mas muitas vezes, quando nós não somos capazes de identificar um responsável principal por aquele problema, nós vamos ficar rodando em círculo, nós vamos perder tempo, nós vamos ficar nos desgastando e, em última instância, o que é pior, vai se colocar a culpa no próprio Deus. Deus é que é culpado dessa situação. Quando, na verdade, muitas vezes não é nem um agente humano e nem Deus.
Existem muitos mistérios no mundo que a gente não é capaz de compreender completamente. Existem coisas que acontecem no mundo que estão ligadas ao pecado original, e existem coisas que estão vinculadas a uma ação do próprio diabo no mundo, que continua vivo e ativo até que ele seja derrotado de uma maneira definitiva. Ele já foi derrotado na cruz, mas ainda está agoniando, ainda se remexendo e trazendo muitos males ao mundo. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Exatamente. Né? Então, não adianta a gente ficar nessa atitude de dizer assim, eu preciso saber quem é o culpado por essa situação. O que nós temos que pensar é o seguinte, independente de quem é o culpado, como esta situação pode ser revertida? Como é que nós podemos agir para tirar algo de bom no meio de todo esse sofrimento? Né? E clamar pela intervenção divina. Jesus se compadeceu daquele homem, daquele cego, e Jesus deu uma outra explicação. Olha, na verdade, esta limitação, esse problema que ele tem, ele cria uma oportunidade para a gente ver uma manifestação do poder de Deus. Então aí é que nós temos então uma outra dimensão, né? Ao invés de ficar buscando muitas vezes o culpado por uma situação na qual a gente não vai conseguir encontrar, é muito mais sábio dizer, Senhor, age nessa situação, me ajuda a ver aqui como isso pode de alguma maneira ser uma oportunidade de uma ação especial do Senhor para que o teu nome seja glorificado. E até também nós mesmos, quando podemos fazer alguma coisa, nós devemos fazer. Tanto é que ele diz aqui no texto, né, que enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Com certeza. As limitações, né, que Jesus encontrou, os problemas que Jesus encontrou nesse mundo, foram sempre oportunidades para que ele pudesse revelar o amor de Deus, foram oportunidades para ele revelar o poder de Deus, foram oportunidades para que ele muitas vezes utilizou para mostrar quem ele era e de alguma maneira tentar levar as pessoas a que pudessem crer nele. Então nós precisamos entender que existem muitas vezes problemas na nossa vida, qualquer que sejam eles, que são oportunidades para conhecermos melhor a Deus, para experimentarmos melhor o poder, de uma forma mais profunda, o poder de Deus, para conhecermos melhor quem é Jesus. Infelizmente, há muitas pessoas que, de fato, somente buscam a Deus numa situação de limitação, quando elas se dão conta de uma dificuldade, de um problema, e correm para Deus. Interessante, pastor Marcos, que o senhor falou isso agora, eu me lembrei, muita gente chega para mim e diz assim, pastor, já fiz de tudo, agora eu só entregando nas mãos de Deus para ele resolver. Esse Ou seja, é problema, a última né? instância, quando deveria ser a primeira, né? É verdade, esse é um outro problema, né? Quando a pessoa acha que Deus é o último recurso a se apelar quando já buscou todos os recursos humanos, né? Mas, na verdade, Deus é o primeiro, deveria ser a nossa primeira fonte de busca, né? Em qualquer situação de dificuldade de nossa vida. Sabemos que nem sempre Deus faz um milagre como a gente gostaria, mas isso não deveria de forma nenhuma nos impedir de buscá-lo, até porque nós nunca sabemos com absoluta certeza como é que Deus vai agir. Agora, o que a palavra de Deus nos instrui com muita clareza é: busque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque se Ele não fizer o milagre que você espera, Ele pelo menos vai lhe dar força e capacidade para você passar por aquela situação e não se desmoronar e não se desestruturar. Agora, voltando à pergunta original, né? De quem é a culpa? Então, o que eu gostaria de deixar com os nossos ouvintes hoje é de que muitas vezes não adianta você ficar tentando buscar o culpado. Isso pode fazer com que você faça uma acusação injusta contra alguém, né? Isso não vai resolver muitas vezes o seu problema, identificar o culpado. Isso não vai necessariamente evitar um problema futuro, né? Especialmente em situações que envolvem enfermidade, né? Às vezes a pessoa realmente caiu numa situação de enfermidade porque foi irresponsável, porque não se cuidou, porque não seguiu as orientações médicas. Mas mesmo nesse caso, o que adianta ficar jogando sobre essa pessoa essa culpa, né? Isso vai ajudar em quê? Claro que a pessoa pode parar e refletir. Se eu tiver uma segunda chance, eu não vou fazer mais da mesma maneira. Mas na hora que você está ali no meio da dor, do sofrimento, o que menos você precisa são de dedos te acusando de que você está aí porque você fez por merecer. Não é? Como fizeram com Jó, né? Como fizeram com Jó, né? Porque, de fato, nem sempre existe essa relação entre causa e efeito.
O fato de vivermos nesse mundo, o fato desse mundo viver sob a influência de Satanás, o fato de termos o pecado original, tudo isso são fatores que explicam, numa grande medida, o sofrimento que nós temos nesse mundo. Inclusive o sofrimento que eu chamo de injusto, não é? Sofrimento que não está ligado a um pecado, a um erro que deliberadamente cometemos. É verdade. Muitas vezes nós mesmos podemos resolver o problema, né? O Jesus mesmo aqui falou no texto que enquanto é dia precisamos realizar a obra, e interessante que ele didaticamente aqui está falando para os discípulos que primeiro não há realmente culpados aqui e que eles devem sim, ao invés de ficar apontando o dedo, realizarem a obra do Pai porque precisa ser feito, né? E Jesus didaticamente aqui realizou a obra, ensinando aos discípulos o que tinha que ser feito. Ele cuspiu no chão, fez aquela mistura toda e aplicou e mandou o rapaz se lavar lá no tanque de Siloé, né? Exatamente. Nós temos que perceber que cada situação extremamente difícil da nossa vida, e até mesmo aquelas que para a solução nós precisamos de um milagre, não é? Nós podemos e devemos confiar em Deus, confiar em Jesus, porque o poder de Jesus continua sendo o mesmo do tempo que ele esteve aqui na Terra. É interessante que Jesus usa diferentes meios para trazer a cura às pessoas. Algumas vezes ele só falava uma palavra e a pessoa era curada. Outras vezes ele usava um recurso que faria com que a pessoa desse alguns passos de fé, né? Foi o caso aqui desse homem. Jesus pega e faz um lodozinho, né? Coloca ali com a sua própria saliva, cospe no chão, e passa ali aquele cuspe no olho do homem e diz, vai lavar-se lá no tanque, né? Aí esse homem teve uma atitude muito correta aqui nesse momento, porque outra pessoa podia dizer, não está acontecendo nada, eu não vou fazer isso, né? Basta a gente lembrar o exemplo de Naamã, que quase perdeu a bênção porque estava relutando em fazer aquilo que o profeta havia orientado para que ele recebesse a bênção de Deus. Pois é. Eu não sei se esse cego conhecia a história de Naamã, mas o fato é que ele não titubeou. Aquilo que Jesus pediu que ele fizesse, ele fez. Jesus usou aqui um meio sobrenatural, houve um milagre de fato, porque nunca se ouviu falar que cuspe pudesse trazer à vista de quem quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, houve aqui um outro elemento de um uso de um recurso natural, né? Então, a gente pode até compreender que muitas vezes Deus vai agir de uma forma sobrenatural, mas usando recursos naturais, né? Então, Deus é soberano na maneira como ele age. E ele não age sempre do mesmo jeito, da mesma forma, em todos os detalhes, até mesmo quando ele faz um milagre. Já virou até um jargão evangélico dizendo que Deus é o Deus do impossível. De fato é, né? Mas tem coisas que realmente só ele, porque um rapaz nascer cego e pela ótica humana não tinha a menor condição de restaurar-lhe a vista, né? Não tinha uma lente, não tinha implante de lente ali que pudesse resolver o problema dele. Mas tem coisas que somos nós os responsáveis, só nós podemos fazer, né? No episódio da ressuscitação de Lázaro, por exemplo, né? Ele fala assim, removam a pedra. Então, muitas pedras nós temos que removê-las, muita coisa é da nossa competência a realizar para que o milagre de Deus aconteça. E muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto para fazer aquilo que é da nossa competência. Agora, o mais importante aqui, além do milagre de ter os seus olhos abertos, foi que ele foi adquirindo com o passar do tempo, eu não li todo o texto, que é um texto um pouco longo também, ele foi adquirindo progressivamente uma compreensão sobre quem é Jesus, né? Sim. No começo ele imaginava que Jesus era só alguém que fez um milagre, mas aí na medida que ele foi sendo pressionado pelas autoridades religiosas que começaram a contestar até a autenticidade do milagre, ele foi dizendo, não, esse homem só pode ser um profeta, esse homem realmente é o Messias, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo e isso não é uma obra qualquer, há algo especial, há alguém especial por trás disso que aconteceu comigo. E aí então nós podemos perceber que há um objetivo também na cura. Quando Deus faz uma cura sobrenatural, nenhum de nós deve se contentar apenas com a cura em si. Até porque toda cura que Deus faz, na nossa condição humana, não deixa de ser uma cura temporária.
né? É uma cura temporária, porque um dia você vai morrer e né, aquela sua função vai ser perdida, né? Se você estava com problema de audição, você vai ficar sem ouvir quando você morre. Se o seu problema era um problema estomacal, o estômago vai parar de funcionar. Se você não conseguir andar, obviamente um morto não sai andando. Então, assim, se você pensar bem, todas as curas, elas têm uma data de validade, né? Mas o que Jesus quer nos dar, o que Deus quer nos dar, tem uma dimensão muito maior, porque o que Ele deseja nos dar, independente de uma cura física, é uma nova percepção de quem Ele é, uma visão espiritual, né? É a vida eterna. Então, é muito importante a gente entender que mais do que descobrir quem é o culpado pelo que nós estamos passando, é que esta situação nos leve para perto de Deus, que essa situação nos ajude a compreender quem é Jesus, que esta situação nos ajude a receber uma bênção espiritual, porque esta bênção sempre vai estar disponível, quer a gente receba ou não a cura sobrenatural. É uma pena que muitas pessoas querem só o benefício físico. É uma pena que muitos queiram só um benefício físico sem a preocupação espiritual. É uma pena que alguns recebem a bênção de uma cura física, mas não se passa nem um ano. E todos aqueles propósitos que foram feitos naquele tempo que a pessoa estava buscando a cura, eles vão por água abaixo. Quando a pessoa é curada, ela às vezes até faz um culto de gratidão numa igreja, faz aquilo tudo, mas pouco tempo depois ela volta à velha vida, ela deixa de reconhecer a graça de Deus e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. É interessante, Jesus também, em muitas curas que realizou, ele sempre dizia, a tua fé te salvou. Sim. Né? Se referindo justamente à cura da alma, né? A cura do espírito. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que muito mais importante do porquê isso ou aquilo, porque essa dificuldade é que benefício, não apenas físico, não apenas buscando milagre, eu posso obter a partir de uma intervenção de Deus nessa situação, né? E aí reconhecer o poder dele, reconhecer a graça dele, reconhecer quem é Jesus, é o que mais importa. E a questão também que o senhor falou aí com muita propriedade sobre o prazo de validade da cura. Muitas vezes Jesus nos permite um tempo, caso aí de uma pessoa com uma doença, por exemplo, né, uma doença grave, permite que a pessoa tenha uma sobrevida maior para que os objetivos dele se cumpram naquela pessoa. Sim. Né? E realizado esse objetivo, aí sim, ele chama para si, enfim, acontece qualquer coisa conforme a vontade dele, que nós sabemos que é boa, agradável e perfeita. Né? Nós não estamos aqui para semente, apesar de estarmos aqui para semear, né? Mas um dia nós seremos chamados aos céus para morar junto com o Pai. Com certeza. Pois é, pastor Zé Maria, então era isso que eu queria compartilhar com os nossos ouvintes nesta manhã, né? Destacando que o mais importante na nossa vida é, em qualquer situação, especialmente numa situação de sofrimento, de questionamento, de limitações, termos uma visão espiritual, experimentarmos uma nova percepção do poder de Deus na nossa vida e daquilo que Ele deseja, de quem é Jesus. Como esse homem que, no final, ele é questionado, você crê em Jesus como o Filho do Homem, ou seja, como o Messias, que era um título, né, para o Messias? Ele disse, eu creio nele sim. E, inclusive, ele chega a adorar a Jesus, isso está em João 9, versículo de número 38. Que essa experiência, qualquer experiência na nossa vida, de luta, de dificuldade, acabe nos levando aos pés do Senhor Jesus. Interessante que um pouquinho antes, no 36, ele falando com Jesus, mas como ele não via, né, falou, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Ali ele já cria, na verdade, né? E eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte para duas situações. A primeira é que o rapaz aqui, ele creu realmente que aquele cuspe que foi misturado com o barro lá, feito aquela laminha e colocado no olho dele, aquilo bastava para tornar a visão dele boa, né? Restaurar-lhe a visão. E tem também aquela outra parte da turma que ficou duvidando. Duvidaram, inclusive, se ele era ele mesmo, o menino, o que fora curado. Né? Será que ele mesmo? Não, apenas se parece com ele, está lá no verso 9. Sim. Mas ele insistia, não, sou eu mesmo. Né? Aí
chamar os pais, depois novamente. Ou seja, nós não devemos duvidar do poder de Deus. Sim. Principalmente nós que temos Deus conosco, temos Jesus Cristo na nossa vida, o Espírito Santo habita em nós. Precisamos entender que Deus age quando Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer, né? Independentemente da forma, nós precisamos ver ali o poder de Deus, o milagre acontecendo e crer que realmente Ele faz aquilo com algum propósito. Não é à toa que Ele realiza aquele milagre. Ele é bem didático nas coisas que Ele quer fazer, né? É isso aí. Pastor Zé Maria, um prazer muito grande estar aqui com o irmão, com o Iamar, com os nossos ouvintes nesta manhã. E a minha oração é que Deus continue nos abençoando, falando ao nosso coração nesse domingo. Daqui a pouquinho nós vamos ter o culto, né? Sim. Que seja um tempo também de bênção na vida de todo mundo que está nos acompanhando nesta manhã. E que esses questionamentos que muitas vezes vêm à sua mente, ao seu coração, você possa se acalmar e confiar no Senhor. Muito obrigado, pastor Marcos, por esta lição que nos trouxe nesta manhã. Nós realmente estamos edificados com tudo que foi falado aqui. Querido ouvinte, muito obrigado você por estar conosco também, que você tenha sido grandemente edificado nesta manhã de domingo, quando o pastor Marcos nos trouxe essa preciosa lição de mais um milagre realizado por Jesus. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura.